Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, nós estamos chegando a 126 milhões de visualizações e mais de 653 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. E digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que temos, indique o canal a um amigo, uma amiga. É muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho, que são as notificações, que avisa as novas postagens, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Uma coisa muito importante, e nesse ano decisivo da nossa história, e não é nenhum exagero em relação a dizer que é um ano decisivo, é a eleição mais importante desse século XXI até o momento, ao menos, ter um jornalismo independente, de qualidade, plural, desculpe, republicano e de qualidade, né? E, então, seja um apoiador do canal. É muito fácil ser apoiador do canal, você apoia esse jornalismo com essa perspectiva que nós temos, e vocês têm um arsenal aí de mais de 220 entrevistas, lives, perdi a conta de quantas tem, e milhões, sem exagero, de comentários. Se vocês fizerem o levantamento, realmente o número é fabuloso. Estou graças a vocês. Então, apoie esse tipo de jornalismo. Tem dois meios de apoiá-lo. Você entra e escolhe qual que você acha o mais adequado para você, tá bom? No Twitter pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, né? E também lembro no TikTok, né? No Marco Antônio Villa Oficial no TikTok, também engraçado, tá bom? Passando, lendo todo o noticiário, né? Tem coisas importantes, por exemplo, eu até identifiquei aqui, por exemplo, ontem o artigo do professor Miguel Reale Júnior, já entrevistado no nosso canal, no Estadão, está muito bom, sobre a forma de desprestígio, de violência, de tentar desmoralizar a justiça, como é que age o Jair Bolsonaro. Dá uma olhada no Estadão de sábado, é fácil, vocês colocam aí no Google, é muito importante. O de hoje, acho que vale a pena destacar um artigo do Samuel Pessoa, que também já foi entrevistado no nosso canal, sobre a economia brasileira a longo prazo, que a gente tem de pensar, qualificar as reflexões. E diz ele, tem a linha fina, o título é A Economia Brasileira a Longo Prazo, agora a linha fina. Em 2021, portanto, no ano passado, o PIB per capita, por cabeça, você pega o PIB e divide pelo número de habitantes, tá? O PIB per capita ainda estava 7% abaixo do pico de 2013. E ele apresenta um gráfico realmente desesperador. Quer dizer, em 2021, nós estamos inferior a 2013, quer dizer, há 8 anos atrás. Quer dizer, quando é que nós vamos nos recuperar? Isso num país que hoje tem um crescimento demográfico, vale destacar, muito menor que teve ao longo da história, né? Hoje acho que é 0,8. Eu lembro uma época de ginásio, no verso do caderno tinha o mapa do Brasil, todo colorido, tudo bonito lá, e alguns dados, e gostava de falar de crescimento demográfico de 3% ao ano. Imagina, aquele era símbolo de progresso. Então, é interessante ler esse artigo do Samuel Pessoa. A questão importante, e eu estou muito satisfeito agora, eu vi no jornal Valor Econômico, algo que eu tenho falado aqui, batendo, a Associação de Vítimas da Covid-19 move ação de 200 milhões de reais contra a União, né? Em ação ajuizada em Dourados, no Mato Grosso, a Abravico, que é o nome da associação, requer indenização às famílias das vítimas da doença, crianças órfãs e profissionais de saúde incapacitados. Brilhante, está de parabéns, espero que isso reproduza ao longo, né, de todo o país. Isso tem de se espalhar, é fundamental, tem de pedir indenização, sim, e depois a União, os estados acionem os responsáveis. Isso é fundamental. E esse ponto aqui, que está na linha fina, e profissionais de saúde incapacitados, foram centenas de profissionais de saúde, de heróis,
que nós esquecemos as coisas muito rapidamente. O relatório da CPI da pandemia, por exemplo, está esquecido. Um relatório de 1.200 páginas, brilhante, eu insisto, deve publicar em forma de livro, o Senado tem estrutura para isso, é um documento histórico, e deve se levar à AIA. Eu tenho repetido isso ad nauseam, né? Mas é fundamental isso, né? E essa questão dos profissionais de saúde, né? O silêncio, muitas vezes, dos conselhos. O Conselho Federal de Medicina nem precisa dizer, um negócio inacreditável. Mas seria importante que a gente, não, porque a pandemia não acabou, vale lembrar, os números atuais são extremamente preocupantes, né? De apresentar quantos profissionais de saúde, quantos foram a óbito, quantos estão incapacitados ao trabalho, isso é essencial. E também, como tem essa demanda, as crianças órfãs, quantas? Foram milhares, né? E famílias que perderam os seus entes queridos. Nós não podemos virar essa página e esquecer. Isso não é vingança, isso é justiça, isso é importante. Sendo assim, essa ação ajuizada em Dourados, ela tem de repetir isso no resto do Brasil. Eu tenho insistido isso. Isso é muito importante, sabe? Porque os doutores Mengeles, doutor Mengeles, sabe do que eu estou me referindo, eu falo aqui muitas vezes achando que todos, estou me referindo a toda aquela, entre aspas, ciência nazista e o que eles fizeram, né? E as experiências de todos os tipos, ainda antes do começo da guerra em 39, isso no período 33, 39, na Alemanha, eu tenho um livro aí que relata coisas assim de arrepiar os cabelos, e depois de 1939 até 1945. E muitos desses médicos nunca foram punidos. E o Mengele, você sabe, fugiu, o Paulo acaba falecendo no Brasil, né? Já é de conhecimento de vocês, mas não vou entrar nessa história. Então, estou referindo àqueles incríveis profissionais de saúde que colaboraram com o genocídio. Isso é intolerável, inaceitável, né? Então, tem de demandar os gestores públicos, o presidente da República, ministros da saúde que foram responsáveis por isso. Então, é isso aqui é fundamental. E eu tenho certeza que a justiça vai receber, né, esses inquéritos serão recepcionados, e aí segue-se o devido processo legal. E vai ter certamente a condenação dos responsáveis. Isso a gente não pode deixar passar em branco. Senão, a gente, muitas vezes, quando eu brinco aqui, como eu falo da Damares, a Damares é uma mulher cruel, perigosíssima, mulher cruel, mulher má, sabe? E toda aquela caterva bolsonarista, aquelas pessoas horrorosas e tal, né? A gente fica com essa coisa falando, mas eles são assim meio caricatos, eles são genocidas e têm de pagar pelo que fizeram. Pagar na justiça. Aqui, a Carta e todo o ordenamento legal existente no Brasil apresenta os instrumentos necessários para que essa tragédia não seja esquecida. Isso é importantíssimo. Há um fato aqui que me parece também interessante hoje, vendo todo o noticiário. Bem, tem o Anselmo Góes, do Globo, né? Ele pega lá o que o Bolsonaro trabalhou em janeiro, hein? Que dava a média de cerca de 3 horas por dia, nos dias úteis, né? 3 horas e meia. Ou seja, aquilo que eu venho demonstrando que ele não trabalha. O Mandrião, por isso que a expressão Bolsonaro-Mandrião, ela é perfeita, representa de forma cristalina quem é o criminoso que está à frente da presidência da República. O otimista, o doutor Pangloss, aqui o Cândido, combatendo o papo, se pudesse, os personagens do Voltaire, né, falaram assim, Vila, ainda bem que ele só trabalha 3 horas por dia. Imagina se ele trabalhasse 8, o que seria de nós? É verdade, tem toda a razão. Se ele fez esse estrago, o maior da história do Brasil republicano, junto com a sua quadrilha, sua CRIM, imagina se ele fosse alguém determinado ao trabalho. Ele é vagabundo. Eu vou dar ao Bolsonaro, eu estou produzindo aqui a enxada de ouro. A enxada de ouro vai ser um troféu que eu vou dar aos vagabundos. Eu acho que tem de começar por cima, pela hierarquia, não é verdade? Vocês não concordam? Então, o primeiro que vai receber o troféu enxada de ouro como vagabundo, que nunca trabalhou, enxada de ouro é para ele carpir um terreno. Trabalhar a primeira vez na vida, vai ser o vagabundo Jair Asmodeu Bolsonaro. Asmodeu que é o demônio, porque não é Messias, ele é demônio. Né? O Bolsonaro vai ganhar o troféu enxada de ouro, para a primeira vez na vida, o vagabundo trabalhar. Né, Mandrião? Que nós falamos aqui de forma muito educada, Mandrião. Então, tem no Globo também uma entrevista com o De Empoli. Vale a pena assistir, do Engenheiro do Caos. Eu fui o primeiro aqui, vale lembrar, na Terra Descoberta por Cabral, a falar do livro quando saiu, né?
leiam lá uma entrevista interessante, ele faz uma análise também ampliando um pouco para o mundo, né? O Dempli vale a pena, isso eu anotei para não esquecer. Mais uma coisa, ele vai visitar agora na metade desse mês, né? Agora a Rússia, no momento mais complicado do conflito com a Ucrânia, né? E vendo até estava assistindo aí um bate-papo do Caio Blinder com o Jamil Chad, e é interessante que o Blinder, que foi entrevistado também no meu canal, o Jamil também foi, o Blinder lembra de uma coisa muito interessante, né? Que é o dia 4 de fevereiro, que era o momento da conversa, que é a reunião de Yalta, lá na Crimeia, né? Ali, né? Bem ali na região, tal, e que tem as 3 reuniões, né? Dos 3 grandes, né? Teherã, 43, Yalta, 45, e Potsdam, ali na vizinhança de Berlim, já com depois a derrota nazista ainda, tem a foto célebre do Churchill caminhando em Berlim e tal, e aí tem a reunião de Potsdam. Tem até um livro interessante aqui dos grandes encontros que mudaram o século XX, tem também uma análise só sobre a reunião de Yalta. Mas é verdade, e olha como a história dá volta, porque ela definiu áreas de influência, né? Que era uma consequência do final da Segunda Guerra Mundial, que estava caminhando para a Segunda Guerra. Era fevereiro, né? A guerra na Europa termina no final de abril. Em agosto, no final de agosto, vai terminar a guerra no Pacífico, tal. E a questão de divisão, áreas de influência, que, evidentemente, quem teve o maior custo de homens, de cidades, de infraestrutura destruída foi, então, a União Soviética, e aí ela vai reivindicar a área de influência ali na Europa Oriental. Mas aí é uma longa história, né? Que um dia nós podemos também conversar sobre isso. Mas a lembrança do Caio Blinder foi muito boa. Bem, eu quero ver o que o Mandrião vai aprontar lá, porque ele vai dar a impressão que está se solidarizando com o Putin, porque vai tirar fotos, ele não vai entender nada, porque ele é um idiota, nós temos um idiota na presidência da República, mas vai ter alguma declaração. Em suma, a Rússia vai pressionar de uma forma ou de outra, porque naquela linguagem meio elíptica, que é uma linguagem diplomática, o Brasil adentra em um conflito do qual nós não temos nada a ver com aquilo. A tradição brasileira é buscar sempre uma saída pacífica para essa questão. O senador, tem mania de chamar de senador, o embaixador Roberto Benenur, tem a última entrevista, ele deu algumas entrevistas no meu canal, a última, vejam, ele trata justamente dessa questão, né? E é uma questão complicada, porque os dois lados têm bons argumentos, tanto a Rússia, né, como a Ucrânia. É muito complicada a situação. Vamos entrar no cerne da nossa questão. A tendência, eu tenho mostrado, e os fatos têm reafirmado, né, o Bolsonaro ele age na presidência da República como miliciano. Isso não falta exemplos, e nos nossos encontros nós demonstramos isso. A questão que se coloca é até quando o Brasil vai suportá-lo. Por quê? Aí tem uma questão muito boa da gente ver com antecedência as coisas, né? Ele sabe, o Bolsonaro, que a mensagem do medo, que foi muito eficaz em 2018, não tem a mesma eficácia em 2022, né? Há um esgotamento político do extremismo nazifascista bolsonarista, isso também é evidente. Ou seja, toda aquela ideia de que vota em mim, senão vai ter o caos no país, isso não cola mais. Por quê? Porque teve experiência de mais de 3 anos de governo e viu quem é o criminoso. Então, e que não tem vitrine, algo a mostrar de que tenha feito coisas positivas, que o eleitorado possa ter algum tipo, e as várias frações do eleitorado, algum tipo de identificação. Então, isso está fora, né? A questão que se coloca é que isso vai acirrar a conjuntura política. Ele vai apresentar outra vez o discurso do medo, só que não vai ter eficácia. E aí vem todas as teorias conspiratórias e vai intensificar o confronto, né? Isso é líquido e certo. Aguardem, é o que eu tenho falado desde o ano passado. Não pense que é uma relativa modorra que teve no mês de janeiro, natural, meio férias, férias escolares, não estava o recesso legislativo, etc. Mas agora, a partir de agora, com a reabertura do legislativo, em março tem a janela partidária que tem as mudanças de partidos, né? A tendência, portanto, nessa situação é acirrar. E ele sabe que o medo, o discurso do medo, do ódio, tudo aquilo, não está pegando, não está pegando. Aí eles vão desviar para a questão, como, por exemplo, eu vou agora mostrar o Bananinha.
O Bananinha, o idiota, né, é um sujeito idiota, né? Ele é o Australopithecus, a gente poderia chamá-lo, né? Ele está naquele processo da evolução humana, né, de composição do crânio, do cérebro, tal. O homem ainda não tinha descoberto o papel do trabalho, né, do instrumento, aquela cena clássica do 2001, Odisseia no Espaço, né? Clássica, né? Você vê aquele grupo, os macacos brigando por um pouco de água suja, tal, os que têm numericamente são superiores acabam vencendo, mas aí depois descobre, o macaco vê uma alçada, pega um osso e bate no outro osso, o osso quebra. Então ele percebeu que a mão, quando tem um instrumento, que ainda não tinha sido moldado pela ação humana, mas pela natureza, o osso do animal que tinha ido a óbito, aquilo dava muito mais força ao braço humano. E a partir dali, portanto, com essa descoberta, né, ele joga o osso por ar e tem a nave, né, tá lá no espaço. Ou seja, todo o tempo que a humanidade levou para chegar, para descobrir, e aí toda a discussão do papel do trabalho, né, e dos instrumentos de trabalho, a evolução que tudo aquilo significa. O Dudu Bananinha não chegou a esse estágio. Ele é pré-2001, Odisseia no Espaço. Ele é o processo anterior, ele nem descobriu, né, a questão do papel do trabalho, dos instrumentos de trabalho, da força. Ele é um idiota. Agora, o terrível do Bananinha, e só eu que falo isso, né, mas acho que muitos vão falar nesse ano, como é que o Bananinha representa o principal estado da federação em termos econômicos, populacionais e número de eleitores? Como? Se ele não mora aqui, se ele é um falsificador, o Bananinha, né, o criminoso, ele falsificou, ele não mora no estado de São Paulo, e a lei obriga que o deputado federal ele representa o seu estado. Só que e quando eu falo o seu estado, entende? Isso não precisa ter, insisto nisso, tem gente que não entende, não é ter nascido no estado, mas estar vivendo no estado. Ele não vive aqui, ele vive no Rio de Janeiro. Agora, como é que as autoridades aqui em São Paulo não viram ainda isso? Tem que ser impugnado, caso ele se candidate, e candidatará à reeleição por São Paulo. Aquele cara de pau, sem vergonha, pilantra, criminoso, é da família Bolsonaro. Aí é sinônimo, crime e família Bolsonaro são sinônimos. Né? Como é que... E a questão psicológica está claro. Agora, mais do que isso, não é ele é um criminoso, um idiota, e ele é um intelectual da família, aquele que diz que em 1776 foi a Revolução Francesa que ocorreu lá nos Estados Unidos. E o bando de idiotas assistindo na Churchill. As coisas mais grotescas, mas eles são assim, porque os bolsonaristas, nazifascistas, eles são ressentidos, eles têm ódio do conhecimento, eles têm o culto da ignorância. Eu sou ignorante, e daí? A ignorância virou um valor. Para os bolsonaristas, nazifascistas, a ignorância virou um valor. Isso, eles são ignorantes e gostam de ser ignorantes. É um negócio assim, inacreditável, né? Nós vamos virar essa página, mas essa idiotia sempre existiu. Eu convivi com tantos idiotas ao longo da minha vida, mas era idiota que ninguém dava atenção. Desde o meu primeiro trabalho, entrava por aqui, saia por aqui. Só que esses idiotas têm poder. E esse sem vergonha é eleito por quase 2 milhões de paulistas, ou do eleitorado que mora em São Paulo, para ser bem preciso. É inacreditável, quer dizer, não é só ele que é idiota, tem os outros que são idiotas. Desconto, vale lembrar, aqueles que em 2018 nem sabiam direito quem ele era e votaram no impulso. Então tem esse desconto, isso é importante. Mas tem aqueles que vão votar e o capitão Tarcísio, o falastrão, né, como aposto, o falastrão, esse alugou, não tem nada, alugou um apartamento, um domicílio, ele deve estar sobrando dinheiro, hein, Tarcísio? Distribui o dinheiro. Ele aluga um apartamento para não morar no apartamento, está vazio, em São José dos Campos, para usar como artifício dizer que mora em São Paulo, no estado de São Paulo. Olha o que faz o criminoso, o falastrão, para ser candidato ao governo. Ele não conhece São Paulo. Agora, deve estar sobrando dinheiro para essa turma do Bolsonaro. Eles comem picanha R$ 1.800, não é verdade? Tem muito dinheiro. Capitão Tarcísio, quer dizer, você paga aluguel de um apartamento que você não mora, você nem vai lá. Está sobrando dinheiro, mostre como é que você ganha tanto dinheiro, homem. Puxa vida, você precisa ensinar, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Apresente forma. Eu vi agora uma mocinha
na mesma igreja lá em Orlando, eu vi, mandaram para mim, que ela foi explicar como é que se faz riqueza com Jesus, porque Jesus, para ele, é instrumento de dinheiro. Eles não entenderam ainda o que é o cristianismo. Para essa mediocridade, para esses gusanos que estavam lá assistindo aquilo, para os gusanos, a religião é instrumento de ganhar dinheiro, de ficar rico, milionário, porque Jesus o abençoa. Eu gosto quando põe aqueles carros, propriedade de Jesus. Jesus comprou carro? Nunca vi. Mas, para falar dessa moçoila, ela recebeu tudo pronto do pai. Como é que ela vai ensinar como ganhar dinheiro se ela recebeu tudo pronto do pai? E é uma outra também, daquele nível, dessa turma, da caterva, né? Da caterva bolsonarista. Né? É inacreditável. Então, o Bananinha, eu sei que ele representa essa caterva, mas espera um pouquinho, nós já tivemos grandes parlamentares no estado de São Paulo, uma belíssima história política, digo porque escrevi, estudo, né? Escrevi vários livros sobre o estado de São Paulo, inacreditável. Então, se você conhece algum eleitor do Bananinha, fale para o seu conhecido, seu amigo, seu familiar, seu colega de trabalho, eu não sei, olha, ele nem mora em São Paulo, ele é um falsário. E o Tarcísio também é outro falsário, porque ele não mora aqui. São dois falsários. Quer dizer, eles não estão nem aí, Calê. E aí sempre se dizem conservadores. Como é que pode ser conservador se eles violam a lei? Não é verdade? Você tem de conservar a legislação. Eles conservam o quê? Que conservadores? São nazifascistas, que se utilizam da Constituição para destruir, como os nazistas fizeram na Alemanha com a Constituição de Weimar, de 1919. Mesma coisa, que eu tenho repetido ad nauseam, isso é fundamental. E o que eles querem fazer? Ele foi discutir, o pilantra, o intelectual da família, o semiletrado, ele devia ser interditado judicialmente, viu? Eu sugiro que os pais tratem disso. Bem, no Instagram, o deputado pôs lá um vídeo sobre o episódio lá, lembra das moças que trabalham, as senhoras e senhoritas lá que trabalham lá na empresa de engenharia, etc., tal, que ele ficou dando risada dizendo que o desabamento ocorreu por causa das mulheres. Olha que o cara incrível, né? E tem gente que vota nesse idiota. Aí o idiota gravou um vídeo dizendo assim, ele está atacando a ditadura do politicamente correto e um desmerecimento com os homens. Os homens são desmerecidos, supostamente. Diz ele, o feminismo só vai adiante quando homens de geleia não se posicionam. Olha que riqueza, olha que construção linda, né? Na língua de Camões, desse idiota. Né? O idiota diz o seguinte, o feminismo só vai adiante quando homens de geleia não se posicionam. Eu não sou menos competente porque sou homem. Agora veja a conclusão. Olha que genialidade do idiota, do intelectual, da Orcrim, da organização criminosa Bolsonaro e Filhos. Se o feminismo cresce, é por causa de homem frouxo. Inacreditável. Inacreditável. Né? Agora, esse idiota representa uma parte das pessoas, sim. Olha, se o feminismo cresce é por causa de homem frouxo. Quer dizer, o direito das mulheres de votar, graças ao Código Eleitoral de 1932, e serem votadas, né? A participação na vida cultural, a participação na vida empresarial, etc., 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 esportiva e por aí vai, é porque tem homem frouxo. E o homem frouxo, ele podia conversar a história do bombeiro, lembra? Eu esqueci da entrevista dada ao Guilherme Amado, do portal Metrópolis, por aquele rapaz, né, que teria supostamente sido uma espécie, entre aspas, de babá de Jair Renan, e que conta umas histórias daquele momento do segundo casamento, de bastante movimentação nas vivendas da Barra, né, a chegada de bombeiros, etc. Bem, vamos lá, vamos em frente, não vamos perder o foco, tá? Vamos perder o foco. Então, a questão toda é que eles vão fazer isso, eles vão desviar para essas questões. Eles vão desviar para essas questões, que não tem relevância. Por quê? Isso aqui é um absurdo, isso aqui não passa, ninguém tem a mínima importância. Você acha que você vai mudar a legislação? Fazer? Nada. Por quê? Ele quer retirar o foco do desastre econômico, político, né, administrativo e humanitário. São mais de 600 mil mortos. 600 mil pessoas que poderiam, no mínimo, 500 mil, de acordo com os grandes especialistas, poderiam ter sido salvas se não fosse a ação planejada de Jair Bolsonaro. Então, ele vai justamente fazer esse deslocamento, e aí,
Como o discurso do medo não vai dar certo, ele vai tentar acirrar cada vez mais o conflito com as instituições, atacando, fazendo acusações, tudo fake news. O Carlos Bolsonaro, que deveria estar lá no Pinel, tal, ou eles não vão parar de atacar, como eu já tenho falado desde o ano passado. E aí pode ser que se retome a questão do impeachment, porque tem centenas de pedidos de impeachment que estão lá na gaveta do Arthur Lira, já desde a época do Rodrigo Maia, vale destacar, desde a época do Rodrigo Maia. Aí, dependendo do que mantiver a temperatura, não descarte a possibilidade de um desses pedidos ser retirado lá do fundão, e ser colocado para votação se você abriria ou não uma comissão, porque é o que reza a Constituição, né? Aí se reúne a comissão e aí os partidos políticos designam seus representantes, a comissão elege o presidente e o vice-relator, né? E aí depois encaminhado a todo um ritual até finalmente chegar ao plenário, né? Porque, de acordo com a carta aqui, por isso que é sempre importante tê-la para citá-la, artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados, portanto, só ela, né, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de um processo contra o presidente, etc, etc. Né? Deu para entender, né? Como é que funciona o processo. Quer dizer, quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga é o Senado Federal. E o julgamento sob presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, é o que reza a carta. Pode ser que isso reapareça. Pode ser que reapareça. Por quê? Porque ele vai intensificar a administração miliciana, que é uma característica. O JK teve o plano de Metz, 50 anos em 5, né? O regime militar falava em Brasil potência, o Bolsonaro não. A leitura miliciana do dia a dia e administrativa, o milicianismo, vamos criar o milicianismo como forma de governo, né? É o Bolsonaro, ele vai intensificar a ação como miliciano. A pergunta é, o Brasil vai suportar tudo isso? Porque temos, diferente dos 3 anos anteriores, um processo eleitoral e complexo. 27 governadores, todas as assembleias legislativas renovadas, toda a Câmara dos Deputados, 1/3 do Senado e a presidência da República. Então você vai estar fervendo, o caldeirão vai estar fervendo, esse caldeirão de turbulência, né? Vai estar fervendo, está aí presente. E o criminoso, percebendo que o discurso de medo não dá resultado, ele vai começar a buscar outros atritos. Vai falar meio exército, ninguém vai levar ele mais a sério, todo mundo vai dar risada do idiota, né? A começar agora pela visita da Rússia. E aí pode ser que, depende do que ele for fazer em termos econômicos, que ele vai aprontar muito, muito. E o auxílio do gênio, o Paulo Guedes, o falastrão, o Pacheco, esse imenso talento, como sempre eu defini, e acertei, né? Porque lembra quando na Faria Lima as pessoas falavam, Paulo Guedes, parecia um personagem falando lá do Jô Soares antigamente, o Paulo Guedes, tal. Bem, o que era o Paulo Guedes? O Paulo Guedes é um idiota. Não conhece nada de economia, é um especulador da Bolsa. E precisa ser economista, conhecer teoria para especular na Bolsa e no câmbio? Não, ele é isso. Nunca, não tem nem noção do Brasil, nem conhece o Brasil, nunca viajou pelo Brasil. O caminho dele, ele é Rio de Janeiro e foi depois para o Brasil, ele não sabe nada, não tem a mínima ideia do que é a complexidade desse país. Não lê os clássicos sobre o Brasil, não conhece nada, é um idiota. É um idiota, só que um idiota que disfarçava. Né? Diz que leu Keynes em inglês, 3 vezes. Disse naquela célebre reunião, lembra que nós assistimos? Graças ao ministro Celso de Mello, só que não entendeu nenhuma das vezes, que ele nem sabe. E o pior naquele dia é a cara dos ministros, todo mundo... O que ele está falando, hein? A Damares deve ter pensado, Keynes, será que é um pastor? E a turma quadrilheira que estava assim, falou, será que é amigo do Queiroz? Eles nem sabem do grande Lord John Maynard Keynes. Né? Você tem de ler a teoria geral, e depois todos os textos, problemas econômicos da guerra, problemas econômicos da paz, etc, etc, etc. Né? Então, a grande questão é que não sabe coisa alguma. Esse pessoal é ridículo, é patético, ridículo, patético. Então, ele vai acerrar as contradições, né? Vai pôr fogo no circo, numa linguagem mais vulgar. E vamos ver como é que nós e as instituições responderemos a isso tudo. Note,
Percebeu como as coisas se interligam em termos analíticos? Isso que é importante, é a visão de totalidade. Você pode pegar um fragmento, o fragmento por si só não explica nada. O fragmento só é explicável quando você vê o conjunto. Você tem a visão do todo, né? O fragmento por si só, você fala, bem, e daí? Esse que é o grande problema, muitas vezes, das análises políticas da conjuntura, a dificuldade de ver o conjunto. Isso é essencial, de fazer esse movimento daqui, do concreto, ali você passa para a partir do pensamento para a realidade, da realidade para o pensamento, como é que você faz esse diálogo, né? Que não é fácil e tem de ser feito através do quê? De ler, né? De ler, de estudar, de se debruçar sobre o seu objeto. E com prazer, não por obrigação. O professor Roberto da Mata, na entrevista nessa última que deu ao canal, porque tem gente que não gosta de se debruçar, vai fazer outra coisa na vida, né? Parece aquela coisa, eu não gosto de ler, eu quero fazer história. Eu falei, não, tá na profissão errada, vai fazer outra coisa, né? Porque a história exige um volume enorme de leitura. E você precisa gostar do que faz, né? E entender, e a partir desse volume de leituras, de escritas, colocá-lo na conjuntura, pegar tudo isso, jogar esse tempero, né? São temperos e mais temperos, né? Nesse caldeirão de turbulências. Olha, eu vou dar aula de gastronomia, hein? E aí, a partir dali, você vê que esse guisado, que guisado é que vai sair, né? É por isso que as instituições são fundamentais, e nós aprendemos muito nos últimos 3 anos, inclusive, a admirar a Constituição. É isso, se você gostou desse encontro e de tantos outros que nós já estivemos aí, você indica o canal um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito, muito bem fazem, a página dos comentários. Seja o apoiador desse canal, fundamental nesse ano terrível, difícil, vamos superar isso em outubro, o grande outubro, já vamos chamá-lo de grande outubro, né? Seja um apoiador do canal, é muito fácil, uma coisa você está inscrito, tudo bem, agradeço muito. É importante você também ser apoiador do canal. E aí você tem 2 formas de ser membro apoiador. Clique lá, tem as 2 formas, você escolhe a que você acha melhor. E fortalecendo o jornalismo plural, de qualidade, independente, democrático e republicano. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e no TikTok, inclusive, eu estava vendo agora, nós estamos pensando em vários vídeos agora produzindo também para o TikTok. É muito legal, é uma coisa nova, é uma coisa importantíssima, vale lembrar, né? Para a comunicação, especialmente com os mais jovens, Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos amanhã. Até!